Boa noite, Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Boa noite. Como vai, Segundou. senhores? Estamos hoje no episódio 33 do nosso RPG. No 32º, na quarta-feira passada, nós comentamos sobre as eleições, mas estávamos antes dos resultados e das apurações dos votos, que terminaram ontem, 8h30 da noite, acho que é a maior rapidez que eu vi até hoje de uma apuração. 8h30 da noite, nós já soubemos, para mim, a entristecedora notícia, a avassaladora, destruidora notícia de que nós teremos um presidente da República que vai fazer com que eu desse para os meus filhos, que uma delas, a minha, votou nele, a mensagem de que vale a pena roubar uma boa. As empreiteiras devem estar tudo felizes da vida. E aí a Se ideia fosse só as empreiteiras, tá bom, né? O crime organizado tá comemorando. Está comemorando. Vocês viram? Bom, senhores, essa é a nossa pauta de hoje, a Trends de hoje, né? Falando sobre. Temos aqui já pessoas assistindo a gente, como vai Milena. Boa noite, Milena, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Bom, nós aqui, eu particularmente, estou bastante triste, mas por 1 milhão e poucos, 2 milhões de votos, nós tivemos o Lula vitorioso nas eleições. Eleição, acho que, do seu ponto de vista da legitimidade das eleições, acho que não teve nenhuma fraude de urna, nada disso. Mas o que vocês acham, senhores? O que você tem a dizer, né, Vilão? Primeiro você aí, vamos lá. Cara, eu vou colocar primeiro o pós e depois o que eu acho, tá? Se tem uma coisa que eu não posso dizer, que essa eleição foi legítima. Isso de forma alguma. Eu não tô discutindo urna, o que eu estou discutindo é o pré. Ok? Essa eleição foi uma luta de boxe, onde um estava amarrado e o outro tinha uma luva com metal pesado dando na cara, e mesmo assim ela foi decidida nos pontos. Sem nocaute. Ok? E a gente teve judiciário agindo sem ser demandado. A gente teve, ação judicial sem Ministério Público envolvido. A gente tem ação judicial com mais de 3 anos rodando sem sequer uma acusação feita formal. Então, dizer que foi legítimo, que foi igualitário, isso é realmente complexo de afirmar, tá? Mas eu queria dizer o seguinte, eu olho essa eleição de 2 lados, um lado preocupante e um lado positivo. Preocupante pelo que o Pavani comentou. Quando um presidente da República é eleito e quem comemora é o crime organizado, quando tem bandido altamente perigoso, pessoas que literalmente não se importam com a vida dos outros, comemorando a eleição desse cara de uma alegria, isso é muito preocupante. Quando esse cara vem de ter passado um tempo na prisão, de ter roubado bilhões, provas mais do que claras, dinheiro devolvido, esse cara volta a assumir a presidência da República, isso fala muito sobre o povo brasileiro. E isso é a minha maior preocupação. E não é nem a questão de caráter, mas a questão de falta de consciência, a questão de falta de educação real, de falta de percepções de base de linguagem básica de entendimento das coisas. As pessoas confundem figura de linguagem com fatos reais. Eu recebi uma mensagem hoje dizendo que o cara matou não sei quantas mil pessoas, como se isso fosse um fato real que aconteceu, não fosse uma figura de linguagem, né? Enquanto o outro roubou bilhões e bilhões, que é um fato real, realmente é um fato real, e é tratado como se fosse a figura de linguagem. Então, minha maior preocupação é o que vem pela frente, ok? E é uma preocupação, eu vou falar aqui real para vocês aqui, uma preocupação da sociedade brasileira, mais do que da política. A coisa vai piorar, senhores, não vai melhorar. Se tem gente que votou no Lula achando que vai acalmar as coisas, pelo contrário. Isso pode acalmar a política, mas vai inflar a população. Ok? Já está inflando, 14, 15 estados aí com caminhão parado. E só vai piorar. Porque o Ministério Público vai agir, eles vão querer colocar lá e vai tacar mais fogo. A coisa vai ficar perigosa para as pessoas. E esse era meu maior medo.
A eleição, para mim, ali, não é nem colocar esse cara ali, né? Mas a consequência do que vai vir pela frente. Então, nós vamos ter, de novo, 40 ministérios, nós vamos ter aparelhagem política de novo, pessoas completamente incompetentes no ministério, nós vamos voltar a ter que pagar coisas aí, o povo vai ter que arcar com um monte de coisa. Então, essa é a preocupação real. Mas, por um outro lado, Pavani, você comentou um outro lado que também me deixa feliz. Tá? Feliz por quê, Neville? Porque eu olho para o Brasil de 10 anos atrás e eu não vi um povo brasileiro com orgulho da sua bandeira. Eu não via passar num prédio e ver gente com bandeira. Eu não via gente discutindo, 17 estados, eu não via gente discutindo política. Eu não via gente falando sobre roubo, sobre corrupção, nada disso. Né? Então, a gente tem hoje um país dividido, mas que pelo menos existem dois lados discutindo alguma coisa. Antes era um lado só. Né? O próprio Lula, numa palestra, sei lá, num depoimento dele, ele falou uma vez assim, quando a gente imaginaria que numa eleição brasileira só teria político de esquerda? De 2006, se não me engano. Tá? Então, hoje, pelo menos, as coisas são discutidas, as coisas são levadas, as coisas estão mais claras, mais transparentes, a gente sabe escancaradamente como é que estão as coisas. Entende? E óbvio, né? Como eu falei, eu nem julgo muito quem votou nele, porque acaba caindo nessa ladainha, nessa falácia, nessa guerra semântica de palavras que não fazem sentido nenhum na vida real do dia a dia das pessoas, mas que mexe com o emocional das pessoas. Então, este emocional vai ser exacerbado ao máximo com esse cara lá. Porque a gente já teve situações reais, a gente teve um caso de censura prévia no Brasil, onde nem foi passado o documentário. Nem foi passado o documentário, ele foi censurado. A gente teve um caso que um Tribunal Superior Eleitoral obrigou uma emissora de rádio a falar uma mentira como um direito de resposta. Entende? Então, a minha preocupação não é política, senhores. A minha preocupação é a cultura. A minha preocupação é como esse povo está lidando com isso e como isso vai vir pela frente. Porque vai haver uma troca, então, a minha preocupação é a polícia, né, brigando com o brasileiro. Então, a consciência, como a Clarice está colocando, o político, ele está lá, mas o povo não é mais o mesmo. Isso, para mim, foi o mais revelador. Para mim, esse é o motivo que me tranquiliza um pouco, porque nós teremos uma população de muita gente, 50 e poucos milhões, 58 milhões de pessoas que vão fiscalizar como nunca fiscalizaram na vida. Pela primeira vez, eu conheço pessoas aqui ao meu redor que estão pouco querendo assistir a Copa do Mundo. Realmente estão pouco querendo assistir, porque de fato não é importante mais. Poxa, isso é um sinal bacana de perceber que a gente está num mundo de debates. Mas ele vai ter muita dificuldade de governar. E eu não gostaria que ele tivesse dificuldade de governar se ele fizesse aquilo que o Brasil precisa fazer. Mas como a gente acha que ele vai fazer aquilo que o Brasil não pode fazer, vários ditadores no mundo inteiro parabenizando Lula por terem vencido as eleições, foi um dia de bastante decepção ontem para mim, não só pelo resultado das eleições, mas também que eu morreu o meu cachorrinho, o Orfe. Pô, sério? Tive que fazer uma eutanásia. E é um momento muito triste, cara, você fazer eutanásia num cachorrinho que olhava para você quase que pedindo desculpas por estar morrendo, sabe, cara? O negócio foi bem difícil o dia de ontem para mim. Passei por isso recentemente também. É muito triste, cara. A Márcia sofreu bastante e eu perdi o meu querido anjinho, o bafinho, como diz a gente aqui. Quantos anos, Pavani? Quantos anos? Tinha bastante, tinha 16 anos já, quase 16 anos. Tá. Estava cego, estava surdo, estava já... Mas uma vida toda, né? Acompanhando, né? Uma vida toda, cara. E ele teve convulsões, aí foi internado, teve 5 convulsões entre aqui em casa e internadinho. Aí a gente decidiu que não ia melhorar, e aí aplicamos lá o processo, e é muito duro. E aí depois, no final, o Lula me ganha por tão pouco, né? Até te mandei a mensagem de manhã, né, Paz? Você falou, é digno reconhecer a derrota, né? Eu concordo plenamente com você, é digno reconhecer a derrota.
houve uma derrota política. Mas você sabe, Neville, Paulo, depois já você fala aí, deixa eu só comentar uma coisinha em adição ao que o Neville está colocando, porque hoje é um dia de debate sobre esse assunto, né? Temos bastante gente aqui assistindo. Sejam bem-vindos, pessoal. Por favor, possam escrever aqui. O LinkedIn tem bastante gente assistindo a gente. Também no Facebook eu não consigo ver aqui. Mas, olha, eu digo assim, ó, eu escrevi até um artigo sobre isso hoje, né? Comentando um pouquinho sobre o que é fake news. Tem um artigo meu, vai lá no blog da Olho de Tigre, você vai ver esse artigo. E eu coloco lá o que é fake news. Parece simples, né, distinguir mentira de verdade. Mas ficou claro, desde essas eleições, que é muito complicado distinguir mentira de verdade quando o curador, que deveria ser o cidadão, não age com curadoria. Ele não procura originais. Então, eu particularmente, me considero um cara de curadoria ampla, acesso originais, estudo o que me dizem, não caio na onda de qualquer pessoa, pelo menos me esforço para isso. O quanto as pessoas caíram na verborragia de um cara que bom de fala. O Lula é um cara bom de fala, não tenho a menor dúvida que ele é um cara bom de fala, mas enganou muita gente. Muita gente. E eu vi agora há pouco os repórteres da Rede Globo festejando a vitória do Lula quando ele ganhou. Não é natural isso acontecer. Isso diz muito, né? Nem de um lado e nem para o outro. Se, por exemplo, ganhasse o Bolsonaro, a Jovem Pan estaria feliz também e manifestaria essa felicidade. Mas não está certo esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente viu isso. Eu tenho amigos em grupos que estão indignados, absolutamente indignados, defendendo a não posse, defendendo um monte de coisa que eu não acho legítima. Nós temos que amargar a dor. Meu time perdeu e a gente vai ter que conviver com isso até ele cometer um grande erro e ser expulso de novo, porque há um risco disso acontecer, né? Porque ele vai colocar mais 2 juízes no Supremo e 30 nos cargos mais nos cargos, né? Mas ele já tem o Supremo, né, gente? Ele já tem o Supremo. O grande problema, Parvani, que é o medo, o meu risco, assim, que é por isso que eu te falei que a coisa, na minha visão, tende a piorar. Ele já entendeu que ele não precisa do Congresso. Mais do que isso, as pessoas em torno dele, que quem manda na parada mesmo, já entenderam. Ele já está fazendo, Parvani. Ele já disse que vai ser mais de 40 ministérios. Já está nomeando Simone Tebet como ministra da Agricultura. Não vou nem falar do ministro da Economia, ou Agricultura. Não vou nem falar de ministro de Economia, porque depois que a gente teve um Paulo Guedes, cara, um cara que fez o que fez, é difícil imaginar, entendeu? Então, assim, já está acontecendo, os cargos já estão sendo negociados, a coisa já está sendo armada, já está sendo feito isso. E é o que você falou, nós vamos ter que assumir. Eu também não concordo com isso. Tá? Tem que estar contra ele assumir. Tá? Não, tem que assumir. Né? Agora, o que foi feito antes revela muita coisa. Assim, a não ser que seja comprovado alguma fraude, né? Não tem como a gente não deixar assumir, né? Exato. Não faz sentido nenhum. Mas se tiver fraude, aí sim, aí tem que ser avaliado isso aí. O Heleno deu uma declaração agora há pouco e disse que os militares têm informações aí. Se tivesse, já teriam agido. Vocês concordam, não? Ah, não, Paulo. Eu acredito que se o cara tem informação, ele vai ter que segurar até o último momento, porque o pau ainda vai comer muita coisa. Qualquer coisa que sair agora. O silêncio do Bolsonaro me assusta um pouco, né? Exato. Eu também. Ele não falou nada. Pouco não, muito. Me assusta muito, na verdade. Então, agora, é o que você falou, ele enganou muita gente, Pavani. E é isso que me preocupa, entende? Significa que ainda tem muita gente, mas muita gente mesmo, que está à mercê desse tipo de coisa. Né? Você vê, cara, então, o Lula bancou uma popularidade sem falar nada do governo, cara. Olha que coisa louca, ele ganhou sem falar nada do governo. Ele não tinha nem ministro. Não, perguntaram para ele qual seria o ministro
da Economia, ele não respondeu, ele não tem tinha ministro da Economia. Ele vai fazer uma grande coalizão agora. E o que a gente só pode torcer para dar certo, cara, porque se não dar certo vai ser um caos, bicho. Se não der certo vai ser um grande caos. Tem que torcer para dar certo, porque se não der certo vai ser a maior erro. A juventude em peso. Acho que eu falei para vocês. Não falei, foi na quarta, né? Na sexta-feira, cara, eu vivi uma cena, Paulo e Neville, que vocês não acreditam. Eu vou contar essa cena. Eu não falei isso para vocês, né? Foi na sexta o meu. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu me reuni com os meus alunos da FGV para fazer um happy hour, um momento de descontração, especialmente, Neville, os que fizeram o nosso treinamento, né? E nós fizemos uma reunião numa pizzaria lá em São Paulo. E eu estava em São Paulo, lá, né? O Paulo estava lá no nosso cliente fazendo o trabalho. Dali eu fui para esse happy hour e a Márcia estava aqui em Santos. Então ela foi de ônibus para São Paulo. Eu me encontrei ela na Avenida Paulista, na Estação Paraíso, do metrô. Eu, então, estacionei meu carro e fiquei esperando ela na Estação Paraíso, no metrô. Ali, eu vi uma cena que eu precisava ter filmado. Eu não filmei por vergonha, cara, mas eu precisava ter filmado. Várias pessoas do PT abordando as pessoas que passavam por ali para entregar um adesivo do Lula e buscando o voto dessa pessoa, né? Buscando o voto, fazia ali um boca de urna fazendo o voto dessa pessoa. Bom, até aí nada de mal, era sexta-feira, ainda era possível, fazendo com passividade, nenhum tipo de escândalo, nenhum tipo de forçação de barra, mas argumentando, e ali eu não teve jeito, eu fiquei ali do lado para assistir o negócio. Duas caracterizações que eu consegui, e eu fiquei lá pelo menos uns 45 minutos. Abordaram nesse período aí, eram 6 ou 7 pessoas, jovens, da idade da minha filha, abordando as pessoas e dizendo, quem dizia que ia votar no Bolsonaro, as pessoas perguntavam assim, mas dá um motivo só para votar no Bolsonaro. E o cara desconversava e ia embora, e não dava trela para essas pessoas. Quando a pessoa manifestava algum tipo de dúvida, aí eles abordavam, e, cara, os argumentos eram os dos mais desinteligentes possíveis. Abordando de que, você sabe que a privatização no Rio de Janeiro fez com que muitos, eles até falaram isso na campanha, que o valor da energia, da água aumentou. Você sabe que, começando a fazer comparações absolutamente esdrúxulas, sem nenhum documento que formalizasse nada, absoluta informações sem curadoria, né? Sem nenhuma curadoria. E uma mais pífia que a outra. A minha vontade era interrompê-la, falar assim, pera, querida, deixa só você ouvir um outro ladinho aqui, mas eu não fiz isso, fiquei ali observando. E várias vezes, Neville, eu passei por essas pessoas, eram 7. Eu cruzei várias vezes para ver se eles me paravam. E ninguém me parou. Ninguém me parou. Chegou uma hora, tinham 3 deles conversando, eu parei e falei assim, querido, eu posso fazer uma pergunta para você? Pode fazer, sim, senhor. Pessoas muito educadinhas, sem nenhum tipo de problema nesse sentido. Não eram como costumam ser trogloditas, né? Falando mal, xingando, nada disso. Aí eu perguntei assim, por que vocês não me pararam? Porque eu forcei quase a barra para vocês me pararem. Eu cruzei várias vezes. Aí eles falaram assim para mim, porque o senhor não é uma pessoa que votaria em Lula. Está na cara do senhor que o senhor não votaria em Lula. Eu falei assim, mas está tão na cara assim, por quê? Aí eu falei assim, eu quero saber por quê. Aí ela falou assim, não, nós não podemos dizer. Eu falei, qual é o critério que você tem para parar as pessoas? Também nós não vamos dizer o critério, mas existe um. Existe um critério. E, cara, é nítida. O critério está na... Como é que eu posso dizer isso? Mas é óbvio que o critério são pessoas com menos capacidade de análise. Com menos capacidade de análise. São essas pessoas que são influenciáveis. Isso é baixo, cara, né? Porque é aproveitar uma pessoa que não tem uma capacidade analítica de fazer curadoria dos dados, que é o que eu escrevi no meu artigo de hoje. Como não tem capacidade de curadoria, faz esse tipo de abordagem e ela deve funcionar, né, cara? Ela deve funcionar. Ela deve funcionar. Não, lógico.
fazendo porque isso. também mais do que isso, né, trabalham Pavani? muito, gente, a memória, gente. Eles trabalham muito uma memória. E outra. Uma memória que Não, aconteceu no momento de ampliação econômica. Eu particularmente acho que não foi o Nordeste que fez ele ganhar. Foram os jovens. Eu acho que foram os jovens. Foram os a jovens, juventude sim. em massa. Ô, Pavani, tem outro agravante aí. O cara troglodita que é, né? O cara que fala e que gerou uma antipatia na juventude. Não foi o Bolsonaro troglodita, não, Pavani. Foi a mídia em cima dessas atitudes. Porque se fosse o Lula que tivesse falado a mesma coisa, ele não seria pintado como troglodita, você entende? Então não é a pessoa, mas entende? Desculpa, não é o que ela fala, mas é a pessoa. Mas nesse sentido, Neville... Tem uma coisa mais covarde aí. Ajudou, concordo plenamente, ajudou, concordo plenamente. Ele entrou na briga, ele na tapa, ele falou coisa que não devia, mas como você falou, muita coisa foi tirada de contexto e não tem curadoria, também tem esse lado. Mas tem outro agravante para mim que é mais covarde ainda, Pavani. Mais covarde ainda, que eles usam o medo, ok? Eu, por acaso, um dia andando de carro, eu ouvi a campanha do PT na rádio. Ok? A campanha do PT se resumia: vai acabar o salário mínimo, vai acabar com o Auxílio Brasil, vai acabar o 13º, as pessoas não vão ter mais carteira de trabalho. Essa era a campanha. Não tinha, como você falou, não tinha nenhuma afirmação crível, nada crível, mas tinha a incentivo ao medo, ok? E aí, quando as pessoas começam a falar, o cara é isso, o cara é aquilo, de novo, a figura de linguagem. Quando a figura de linguagem vira uma realidade, e a realidade vira figura de linguagem, fudeu. Nós estamos em 1984. Mas, gente, a gente já está acostumado com isso, né? Campanha da a gente está, né, Paulo? Mas como o Pavani comentou, os sensíveis não. Não foi a mesma coisa? Contra o Aécio não foi a mesma coisa? Não foi. Não sabe que não foi? Não, tem sido assim. Não foi. Desde quando que a direita... Não sabe que não foi? Não foi. A gente sempre teve problemas, cara, com esse... Gente, o Aécio nunca foi de direita. Vamos ser sinceros. O Aécio nunca foi de direita. Tudo bem, eu sei, não teve direita até hoje. Isso, até hoje. Não teve direita. Exato, é isso. Então, assim, para mim, na minha opinião, por que não foi? Ok? De novo, para mim, o pré-eleição foi muito estranho. Eu acho que foi inabilidade política. Eu converso até com a minha esposa sobre isso o tempo todo. Foi inabilidade política. Em hipótese alguma, eu detonaria a Lava Jato antes das eleições de 2020. Em hipótese alguma. Tá. Em hipótese alguma, eu Paulo, ressuscitaria eu não vou nem discordar de você, mas assim, o que eu estou falando é, um sistema judiciário, ele só age quando ele é demandado. Está escrito na Constituição. Ok? Alguém vai lá, ele é reativo. Não aconteceu isso. O TSE e o STF foi de ofício. De ofício. O Ministério Público entregou para o STF. Acabe com esse inquérito. Ele recusou, ignorou isso, que na Constituição é proibido. Ok? Então, a discussão não pode nem chegar em inabilidade política quando a Constituição está sendo completamente vilipendiada. A discussão aqui não é Bolsonaro ou Lula. A discussão aqui é, a gente tem uma Constituição ainda ou não? A gente vai levar isso a sério ou não? A gente quer um país onde a Constituição é um valor real para a gente ou não? Essa deveria ser a grande discussão. Quando a gente levou isso para um cara que fala merda e um criminoso e tal, a gente tirou o foco do que está acontecendo. E aí que o Pavani falou, faltou a curadoria. Ok? Então, eu vou falar uma coisa que eu falo, inclusive, nas minhas palestras. Não dá para a gente discutir questões ambientais na Amazônia enquanto tem 50% da população cagando no mato. Não dá. Ok? Então, não dá para eu discutir Bolsonaro e Lula se o sistema judiciário está mandando processar pessoas de ofício. De ofício. Caralho, onde eu tô? O que vai acontecer comigo daqui a pouco? Então, por isso que eu estou falando para vocês. A coisa vai tender a piorar. Então, é assim, eu concordo com o Pavani, nós temos que ter o máximo, que esse cara faça o melhor, que esse cara faça, que tudo possa ser maravilhoso. Mas vamos esperar o pior. Ok? Porque o que eu tenho visto, o que eu tenho lido muito sobre isso nos últimos 3, 4 anos, principalmente depois do PIC, né, onde a minha busca por conhecimento nessas áreas aumentou muito,
Eu tenho ouvido muito podcast sobre isso, muito livro de cara muito mais antigo que isso, de história do Brasil, de outros lados. A história se repete, né? Um povo que não conhece a sua história, a repete. Então, nós estamos repetindo a história. Então, é o que o Pavani falou, nós não a conhecemos. Ela foi totalmente manipulada. Não há curadoria para dizer isso aqui faz sentido na história, não faz sentido. E essa curadoria é individual. A curadoria do povo. A curadoria da pessoa, personalizada. O que eu vejo, corroboro com o Neville, é um processo, e isso acontece nas pessoas mais próximas a mim. Pessoas com as quais eu admiro, que têm intelectualidade suficiente para buscar a curadoria, mas não busca. Não busca a informação. Se você lê, por exemplo, os autos do Moro, na acusação do Lula, e lê também as reforços das 3 instâncias que corroboraram, até aumentaram a pena do cara, é absolutamente inadmissível o que aconteceu. Então, É inadmissível. O cara, porque a única pessoa capaz de ganhar do Bolsonaro, na opinião deles, era o Lula. Pô, limparam o Lula para ganhar do Bolsonaro. Pois é, cara, Por isso que fizeram. E aí limparam de um jeito absurdo, porque olha o raciocínio. Tá bom. Então não valeu aquilo lá porque estava no fórum errado? Não valeu. Eu absurdamente acho, mas tudo bem, não valeu. Vamos pegar todo esse processo e vamos submeter a um outro lugar. Teria que refazer a avaliação para ver o que de imediato. Mas teve uma questão da parcialidade também. Não foi só a questão do fórum. Sim, a parcialidade. O que tem que fazer? Qual que é o processo? Parcialidade também. Questionou a parcialidade e o fórum? Tá, questionou. Então vamos botar aqui num fórum adequado, com a parcialidade, com a imparcialidade que se necessitar. Teria que começar o processo de novo. Agora, mas por que não começou o processo de novo? Só que eles colocaram em outro juiz e o juiz arquivou. Não arquivou, não. Não, ele não arquivou. Não. O que foi por causa da idade. Foi por causa da idade. Mas esperou ele ter essa idade, entendeu? Tinha que ter essa idade, senão não ia ter o recurso legal para fazer isso. Aí se submeteu a um processo, a idade fez com que ele fosse... Aí ele virou... Prescreveu. Ele podia fazer tudo. Ele podia sair da cadeia, mas ele não podia ser ficha limpa. Ficha limpa, não. Que impediria a candidatura. Não, ele virou ficha limpa. Porque passou da idade. É risível. Mas não foi só isso, gente. Eu entendo que vocês estão pontuando a Lava Jato, mas a Lava Jato não foi só isso. Teve muita coisa que aconteceu. A gente teve deputado preso. 8 meses preso. Só para corroborar eu estou colocando a Lava Jato por conta dos 2 milhões de diferença. Mas o que eu queria colocar aqui? Tudo isso que eu estou falando aqui, por que eu estou falando? Não é porque é porque eu fiz a minha curadoria personalizada. Eu li o que muita gente que tem uma opinião formada não leu. Eu não consigo admitir a opinião formada, tão fortemente formada, por pessoas que não fizeram curadoria. Isso não me deixa inconformado com política, me deixa inconformado com qualquer coisa. Exatamente. Que tem gente com opinião formada sem curadoria pessoal. Eu não estou falando curadoria feita por outros, por o jornal A ou pelo jornal B. Não é isso que eu estou falando. É a curadoria personalizada, minha, aquela que eu investigo. Não tem. Hoje eu coloquei um meme sobre isso, Pavani, até no Instagram. Diz exatamente isso que eu estou falando. Ele fala assim, hoje um dos grandes problemas é que as pessoas com sabedoria têm muitas dúvidas e os imbecis têm muita certeza. Mas, gente, vamos pensar só o seguinte. Como é que a gente consegue fazer curadoria se não for através de planejamento? Por quê? Quem está numa favela, quem está aqui no Nordeste, a maioria está com uma situação muito difícil e o nível de intelectualidade muito baixo. Quando você tem uma visão que tal pessoa, tal presidente conseguiu fazer com que você comprasse uma geladeira, comprasse um fogão, te desse crédito e tudo mais, e esse cara traz essa visão novamente, não existe condição nenhuma de eu querer entender nada. Eu não quero compreender nada, porque eu não tenho intelecto para isso, então eu vou no meu imaginário, na imagem, eu vou no visual. E o visual é o quê?
eu com geladeira na época do Lula e eu sem geladeira. E eles se apropriaram dessa retórica para poder conseguir trazer esse pessoal de volta. A gente discute muito isso aqui. Não adianta a gente pensar em fazer curadoria com quem ganhou a eleição. Foi os pobres que votaram, porque a imagem literal era de um bem-estar no determinado governo. E eles fizeram isso muito bem feito, tanto na abordagem que o Pavani colocou, e com certeza eles falaram isso. Olha na época do Lula que você tinha e olha agora o que você tem. Só isso já dá uma memória, cara, que a pessoa não vai, entendeu? Por mais, não é questão de bater aqui ou bater ali ou fazer isso, mas é questão de ter uma memória afetiva e, mais do que isso, uma memória econômica de qualidade de vida. Agora, eles não têm instrumentação para saber que naquele período a economia mundial toda estava crescendo, que o governo Lula pegou uma carona no crescimento mundial. E a liberação do crédito veio dos investimentos internacionais. Os investimentos foram vindo e os bancos ficaram com tanto dinheiro que eles tinham que liberar esse dinheiro para algum lugar. Mas como é que os caras vão ter esse nível de compreensão? Não vão ter. Então a gente tem que entender que às vezes a gente bate muito em algumas questões, mas isso foi factível. Agora, que tivemos realmente uma juroscracia, não sei nem o nome que já disse aí, uma juroscracia, né? Juro que eu não faço... Uma ditadura do judiciário, vamos falar o termo certo, uma ditadura do judiciário. Uma ditadura do judiciário que estruturou um modelo, tanto é que, adivinha quem foi seu presidente do TSE? O que mais batia no governo, óbvio. Eu vou mandar um cara que é meu bode expiatório. O que em si já é um absurdo, né? Em si, eu concordo com você plenamente. É um absurdo se um cara tem um juiz que ele tem claramente o seu viés, ele ser o presidente do Paulo, olha só, olha o nível que a gente chegou. O presidente do TSE foi assessor do vice do outro cara. Essa é a realidade. Então, é isso que está acontecendo, senhores. É isso. O cara trabalhou com Alckmin. E ele presidente do TSE. Ele foi advogado do partido, né? Então, ele nunca foi juiz. Ele já pulou de advogado diretamente para... Mas ele trabalhou no governo Alckmin em São Paulo. Ele trabalhou no governo Alckmin em São Paulo. Entendeu? Claro. Então, cara, no mínimo, assim, precisa ter 0,0000001 de ética no corpo de uma pessoa para falar assim, cara, eu não tenho isenção para colocar isso. É alguém que conduzir isso aqui. Houve uma aglutinação de poderes também, né? A gente tem que analisar que houve um isolamento também. O que a Clarice está dizendo aí? A Clarice, advogada, está nos dando informações importantes. O TSE age, suas ações são julgadas pelo STF, que é o mesmo cara. É o mesmo cara. É isso. É isso que é o problema. É isso que eu te falo. Esse é o problema, não é o Bolsonaro. Esse é o problema. O que aconteceu com a justiça brasileira é o que acontece na empresa quando você coloca o comprador para tomar conta do estoque. Pronto. Ou o velho ditado, o lobo para cuidar das galinhas, né? Ou o lobo para cuidar das galinhas. Falou da ditadura do tribunal, né, da ditadura do judiciário. Existe a ditadura do proletariado também, que é o que agora vai funcionar durante mais 4 anos. Eu quando o Lula ganhou a primeira eleição dele, eu fiquei triste. Mas não nesse grau que eu estou agora. Quando ele foi reeleito, eu fiquei muito triste. Mas não nesse grau que eu estava... Quer dizer, o meu grau de tristeza tem aumentado ao longo do processo. Quando ele ganhou a primeira vez, eu estava num cliente, eu não vou dizer qual é o cliente para não deixar nenhum tipo para não dar problema comigo. Eu me lembro que eu estava e o superintendente dessa organização, que é pública, veio um cara nomeado pelo Lula. Cara, a pessoa não sabia andar de frente. Sabe quando a pessoa não sabe andar de frente? Não entendia nada do negócio da companhia. E foi colocado lá. Sabe a desmotivação total das pessoas da companhia? Porque o superintendente daquela organização é uma pessoa que sequer sabe o que aquela organização faz. Viveram 8 anos nessa situação. 8 anos com um desmando total e roubo. E depois se mostrou. Mas eu assisti a queda do moral das pessoas. O que vai acontecer? Se isso não acontecer dessa vez,
quer dizer que ele aprendeu alguma coisa. Mas eu não acredito que agora ele vai colocar todo mundo que ajudou ele a essa missão hercúlea de provar o improvável, né? Uma coisa eu vou deixar aqui, ó. Quero deixar um recado aqui. Quero deixar um recado aqui. Homens de valor se mostram nos momentos de desgraça e sofrimento. Ok? Então, eu estava falando isso agora há pouco. Com a Clarice que está aí, a minha mulher. Tá? Cara, a guerra agora que começou. Agora, Pavani, faz parte mais do que nunca da minha vida poder ajudar as pessoas a ter um jeito de fazer uma curadoria. Poder ajudar as pessoas a buscar, escute mais, leia mais, estude mais. Não acredite na primeira palavra, vá na segunda, vá na terceira, vá na origem. Ache o contexto em que aquilo foi escrito. Veja em volta. Busca original, entende? Então, acho que agora, mais do que nunca, nós, os 49, tantos % do brasileiro aí, os 58 milhões aí, os 150 que estão ouvindo a gente aí, levantem a cabeça. Nós ganhamos a guerra cultural, nós perdemos politicamente, mas nós ganhamos a guerra cultural. Hoje o Brasil fala de bandeira, hoje o Brasil fala de civilidade, hoje o Brasil fala de nação de novo. Entende? A única coisa que eu peço é que a gente possa fazer isso de forma madura, adulta, e sem se brigar um com o outro, respeitando um ao outro, respeitando o lado de cada um. É só isso. Agora, nós vamos ter que lutar todos os dias, e agora mais forte. Porque agora nós vamos ter um sistema político pior do que estava antes. Ok? Então, se o Bolsonaro era um problema, concordo, mas politicamente, economicamente, ele tinha uma elite competente do lado dele. Ele tinha gente competente do lado dele, que tinha o interesse do Brasil. Não é mais o interesse do Brasil agora. O Brasil não é mais o interesse dos políticos. Ok? Pelo menos do que está lá no Ministério, do que vai estar no Ministério da Economia, não é. Claro, o histórico está aí para a gente ver. São 16 anos para a gente olhar e falar o que interessava para essas pessoas. Nunca foi o Brasil. E o pior, que agora a gente está em torno de uma América Latina que está a favor disso. Ok? Então, a situação vai ficar muito mais difícil. Mas pela primeira vez, que o Pavani colocou lá no começo, nós temos um povo desperto. Pelo menos metade da população. Então, um povo que vai olhar isso como nunca olhou. Mais da metade, porque tem gente que não votou e que tem a mesma opinião do que nós. Que simplesmente não votou, mas que tem a mesma opinião. Nós temos aí 20% da galera que não votou, cara. Se você for pensar, tem mais de 90 milhões de pessoas que não querem Lula. É muita gente. Quer dizer, o conceito de maioria está completamente deturpado também, né? O conceito de maioria se fez a maioria por votos válidos. É verdade, votos válidos, temos aí 2 milhões a mais, mas temos um monte de gente aí que não tem... eu não sei mais o conceito de quem está certo. Parece que a maioria está certa, né? Não, o conceito de maioria é apenas o conceito de maioria, não é o conceito de quem está certo. E na história, a gente já descobriu que geralmente a maioria não tende a estar certo, né? As pessoas que realmente percebem a verdade são um conjunto pequeno de pessoas, né? A escola de Platão tinha 22 pessoas na Grécia. Não era a maioria quem detinha o conhecimento, nunca foi, né? E hoje a gente fala de Platão e Aristóteles 2.400 anos depois. Eu deveria falar bem mais, inclusive, acredito eu. Mais do que muitos filósofos modernos aí, né? Então, esses caras não eram a maioria, mas eles eram o cara que realmente conseguiam perceber coisas e ver coisas que as pessoas até hoje não percebem, entendeu? Então, a minha preocupação, Pavani, é como nós, cidadãos aqui comuns, podemos ajudar os outros a despertar essa vontade de fazer uma curadoria. Esse é o nosso papel. Esse programa tem esse papel. O programa que eu faço amanhã, às terças-feiras, também tem esse papel, ajudar as pessoas a pensar. O problema, Neville e Paulo, é que eu vejo que muitas pessoas, não é que só falta a capacidade de pensar, porque falta também alguns, falta capacidade, intelectualidade para concatenar ideias e compreender o que um Ciro Gomes faz, por exemplo, fala, o que alguns falam, o que um Paulo Guedes fala. É difícil compreender o Paulo Guedes, né? Em tudo que ele fala,
Mas é fantástico conhecer o respaldo que esse cara tem acadêmico, enfim. Mas o que eu vejo não é só a inabilidade neural para entender o que fala, mas é a preguiça das pessoas em querer procurar curadoria no que escuta, sabe? É uma preguiça, que isso é comportamental, não é intelectual. Essa preguiça mental de procurar informações para subsidiar qualquer tipo de tomada de decisão, e voto é uma tomada de decisão, a mim me surpreende. Porque eu vejo pessoas altamente intelectualizadas, com preguiça mental de procurar curadoria para os fatos. Não tem. Simplesmente não consegue ler um jornal inteiro, não consegue ler um livro inteiro, não consegue assistir um vídeo inteiro, ok? Tem vídeos aí muito importantes sendo divulgados. A Brasil Paralelo faz um trabalho legal, mas que pouca gente assiste, infelizmente, totalmente mantidos por doadores como eu, que sou doador lá na Brasil Paralelo. Mas, poxa, você fala assim, na Brasil Paralelo é tendenciosa. Mas é óbvio que é, então vai lá, assista a outra parte, mas assista as duas, pelo menos, e chegue a uma conclusão pós-curadoria. Seja elástico, né? Como uma das escalas do nosso teste QMAP demonstra. Quer dizer, acesse o contraditório e veja o que acontece. Você vai ser vencido pela informação de qualidade que tem em muitos... Leia Mises e leia Marx, né? Leia Mises e leia Marx. Não é isso? Leia os dois. Leia os dois, exato. Que, de uma certa forma, eu vejo o quanto isso é fraco nas pessoas, né? Eu conheço muita gente boa, cara, formação universitária, mestrado, conheço pessoas do meu redor que tem e que não buscam informação com curadoria. Não buscam. Acreditam em alguém, elegem alguém para acreditar. Nós podemos ser essas pessoas. Eu tenho medo, às vezes, das pessoas acreditarem tanto em nós três aqui e serem levados pela nossa opinião aqui. Não, nós apenas nós somos uma interpretação da fonte que nós buscamos. Não se limite a nós. Vá atrás, exato. É isso aí. E se você quiser a mesma coisa, acreditar no que nós estamos dizendo, você cometerá o mesmo erro que eu estou pedindo para você não cometer. Vá às origens, vá às fontes, compre os livros que nós compramos, leia as coisas que nós lemos, que a probabilidade de você ter a sua conclusão maior acuracidade é muito grande. Mas não, cara. Olha, eu estava vendo aqui, cara, é inadmissível. Você vê uma pessoa, eu nem sei o nome dessa blogueira, uma blogueirinha que só fala merda. Fala merda. Tem 70 milhões de views mais do que nós. Quer dizer, o que mostra que é o mundo do vídeo rápido. Ninguém está afim de profundidade. E eu sou um cara de profundidade. Nós somos pessoas de profundidade. Eu não estou dizendo de razão, mas de profundidade. A gente busca profundidade no que a gente fala. É a nossa característica. E eu não deixaria, eu nem admitiria alguém que estivesse aqui que não tivesse profundidade no que fala. Ou da origem do que fala. Mas, gente, me incomoda a preguiça intelectual de ambos os lados, tá? De ambos os lados. Do lado de quem votou no Bolsonaro também tem essa preguiça intelectual. Do lado dos que não votou no Bolsonaro tem muita gente de preguiça intelectual. Mas eu acho que Tovani, acaba entrando no comodismo, né? Esse mundo digital possibilitou a imbecilidade lucrativa, né? Você fez... não tem a economia criativa, hoje tem a imbecilidade lucrativa, né? Então, o que era a economia criativa, né, da cultura e tudo mais, virou agora a imbecilidade lucrativa, né? E você colocou... tem uma frase que é bem isso. Você colocou uma vez um artigo, um comentário, eu até uso de vez em quando, que você falou assim, a gente precisa saber diferenciar autoridade de audiência, né? E hoje, isso está muito mais difícil. Quando alguém escuta o que a Anitta fala de política e leva a sério, cara, fudeu. Fudeu, entendeu? Fudeu. Entendeu? Então, é porque as coisas estão muito fora do lugar. Então,
É o que você falou, é o mundo do Reels, do vídeo rápido, né? Enquanto eu quero assistir um documentário de 2 horas para entender alguma coisa, tá? Tem uma coisa, Pavani, como eu tô lendo umas coisas de Aristóteles por causa da minha palestra, que eu vou fazer no Festival, inclusive na próxima semana a gente vai estar junto aí. Tem uma coisa que Aristóteles falava o seguinte: hoje a gente fala da questão quando vários cientistas concordam em alguma coisa, né? A gente fala como é que é, não é, como é que a gente pode usar esse termo? Quando todo mundo está concordando, não é? Fugiu agora. Fugiu o termo. Mas, bom, quando todo mundo, vários cientistas concordam, ele diz assim, ó, tá decidido, é isso e acabou, né? Aristóteles falava assim, ó, quando os sábios concordam em alguma coisa, esse é o início da busca do conhecimento. Então, quando os sábios daquela época, que eram muito mais sábios do que hoje, você vai falando, né? Estudavam muito mais do que a gente estuda, né? Quando eles sábios se reuniam, concordavam com alguma coisa, é aí que teria que ser começado a estudar para ver se aquilo fazia sentido realmente. Consenso científico, lembrei. Ok? Hoje, se juntar 10 caras numa mesa que se diz especialista numa área e falar que é aquilo, a maioria da imprensa vai falar que aquilo é o consenso científico e as pessoas vão dizer, ciência, ciência, você não acredita na ciência. Ok? Ciência está muito longe de ser isso. A ciência não tem respostas definidas. A ciência é a busca eterna pela resposta que nunca vai ser encontrada. Ok? Então, a gente está numa situação que você falou que é o fim é canalizar a menor informação possível, no menor tempo possível, para eu aprender o menos possível e ir para a próxima. Né? É o algoritmo que você vai passando no Instagram. E aí, o sistema 2 ali, né, que a gente fala tanto do cérebro, não trabalha nunca. E aí, fudeu. Né? Para onde vai parar nosso povinho querido desse Brasil amado? Agora nós teremos a nossa primeira dama, a Janja, que é uma socióloga, né? Ela é socióloga também. Janja, e que desde os 17 anos ela é petista, conheceu o Lula em 1990. Ela conheceu o Lula muitos anos atrás. E não sei quantos anos ela é mais jovem que ele, né? Bastante, né? Bem mais jovem que ele. Porra, cara, é um negócio complicado, bicho, de entender. É estranho, né? É estranho, é. Brasil, cara, o Brasil tem peculiaridades incríveis, né? O Brasil tem situações bem... Brasil não, América Latina de geral, né? Agora, como vocês falaram, né? Vamos ver o que vai ser. Saiu da Dona Marisa agora para a Janja. Eu não tinha pensado sobre isso. Melhoramos, né? A Dona Marisa não tinha uma formação, a Janja tem, já é socióloga. Melhor. Ganhamos alguma coisa, né? Gente, evoluiu um pouquinho. Vocês viram o documentário, vocês viram o documentário na Netflix chamado Céu em Fuga? Não, esse eu não vi. CEO em Fuga. É o documentário do Carlos Ghosn. Eu vi, faz tempo, mas eu vi. Não vi. Né? Qual é a imagem que nós temos? Do Carlos Ghosn? Qual a imagem que ficou no mundo? Era um brasileiro extremamente competente, né? Sim. Que conseguiu entrar em culturas totalmente diferentes da cultura brasileira. Porém, a ambição falou mais alto, né? Então, canária, né? Qual é o retrato que a gente pode tirar disso? Não existe diferença. Não existe diferença quando a gente assume o poder. Pode ser um político, pode ser um alto executivo, pode ser o dono da mercearia, pode ser qualquer pessoa. A história do Carlos Ghosn, um cara que revirou, tirou 2 empresas da falência, né? Tirou 2 empresas da falência, 2 montadoras, assumiu a presidência das 2 montadoras simultaneamente. Mas era pouco. Era muito pouco. Você sabe? Então, assim, a imagem que ficou
Ó, aí você me diz, aí vocês me falam, eu cansei de ver a cara dele na revista Exame. Do Carlos Goss. É. O maioral, o suprassumo, é o Brasil representado, né? É o modelo de gestão brasileiro representado no mundo inteiro, né? Pelo milagre que ele conseguiu fazer com as duas montadoras. Mas você sabe sabe qual é o exemplo que eu gostaria de ver bem sucedido? Do Amaral Gurgel. Você lembra do Amaral Gurgel? Amaral Gurgel era um cara que fez a iniciativa de fazer carros no Brasil e foi engolido pela incapacidade do Brasil valorizar o empreendedor brasileiro. Você viu o argumento que o Lula colocou no último debate, que eu não assisti o último debate, e nem sabia o que estava acontecendo, do MEI? Cara, é um negócio que... Esse é um argumento... Eu vou te falar uma coisa, hein? Um pouquinho de curadoria vai ver a merda que ele falou. Porque eu que sou empresário de MEI, ou qualquer um que comece a vender pastel, porque é uma atividade empreendedora que tem que ser incentivada no Brasil, ele não pode ser considerado desempregado mesmo, porque ele é MEI. E ele acha que esse cara tem que ser considerado desempregado. Foi esse número que... Isso é, no mínimo, desonesto intelectualmente, né? Não, é fatídico. Eu vou te falar o seguinte. Ele falou, provavelmente ele se comunicou com algumas pessoas que são MEI por falta de opção e não por opção. E mesmo que isso fosse isso, mesmo que alguém fosse MEI por falta de opção, é a oportunidade da pessoa empreender e ver o que isso é importante para a vida dele. O Pavani não falou com ninguém, não. Ele acredita nisso mesmo, realmente. Isso não precisa falar com ninguém. Ele vive na década de 80, cara. Na cabeça dele, ele é um grevista. Ele acredita no empresário destruidor de pessoas, entendeu? Escravo. Esse cara não está no século XXI mentalmente. Entendeu? Ele não acredita que tem empreendedor que valoriza seus colaboradores, que trata bem seus colaboradores, que remunera bem seus colaboradores. Entendeu? Como ele acha que... O Salvador Arena aqui no nosso programa. Salvador Arena, exatamente, que é o exemplo, né? Esse cara não acredita nesse tipo de pessoa. Entendeu? Para ele, nós que damos emprego, somos uma desgraça da sociedade. Tem que ser escória da sociedade, entendeu? E é por isso que essa é a minha preocupação. É por isso que eu falei para vocês. Eles vão levar isso a um nível, só que o povo hoje é outro. Entendeu? Então, as pessoas saíram na rua para apoiar um governo durante coisa que não aconteceu nunca na história do Brasil. Se ela sair na rua para apoiar, para brigar agora, meu filho, vai piorar. Você entendeu? Vai piorar. E se esses caras puxarem mais a corda, e vão puxar, porque o Paulo acabou de falar, o poder, né, ele deu exemplo aí, né, não, agora, e esse cara, além de tudo, ele está com uma sede de vingança. Né? Então, ainda tem esse agravante ainda, porque esses caras são vingativos. Então, assim, eu falei, eu tenho preocupações reais com a sociedade brasileira. O que vai acontecer nesse país? Né? Eu tô com medo de não poder voltar para casa já. Tá? Porque eu tô numa região aqui que a 30 quilômetros onde eu tô, tem que pôr o fogo em caminhão aqui já. A 30 km onde eu tô aqui. Então, a coisa tá seríssima. Né? E não vai ter exército, não vai ter polícia que vai parar 10, 15 milhões de pessoas. Se resolverem ir para a rua, não tem, não para. Então, esse é o meu maior medo nesse aspecto todo, entendeu? Onde e que nível que isso vai chegar? Porque a corda já foi esticada há muito tempo. Quando a gente, né, quando a Constituição já não é mais a base que norteia todo mundo, porque não tem mais Constituição, vamos ser sinceros, não existe mais regra constitucional, já acabou faz tempo. A gente tem um TSE que fez se autodeu poder para fazer o que quisesse, do jeito que quisesse, a hora que quisesse. O próprio TSE faz, né, se autonomeia o rei da parada toda, vamos dizer assim, eu mando na merda e ninguém me enche o saco. É basicamente isso que eles escreveram. A lei não se aplica para quem redige nem para quem julga. Exatamente, entendeu? Só que isso é um problema sério num país, cara, onde o judiciário quase 5% da população hoje tem cargo público. Estou vendo aqui um vídeo
onde o Alexandre de Moraes está sendo expulso das ruas, ninguém quer ver o cara na rua, mas não consegue andar na rua. Não consegue. Como é que aquele cara aqui fala assim, para mim tudo, para o povo a lei? Quem é que falou essa frase? Não. Como é que para é o os nome meus dele, amigos, para os meus amigos, para os meus inimigos, a lei. Para os meus amigos, as benesses da lei. Alguma coisa assim. Bom, senhores. Então, vamos ser dignos, vamos aceitar a derrota, vamos respeitar o outro lado, vamos torcer pelo bem do Brasil. Vamos fiscalizar como nunca fiscalizamos na vida. Mas vamos lutar com todas as forças dia a dia. E vamos fazer acontecer esse país. E que a gente possa, apesar de. Mas eu quero deixar o aspecto positivo aqui, no final, para a gente encerrar a live positivamente. Nós tivemos eleito em São Paulo Tarcísio. Cara bom. 30 anos de PSDB. Foi embora. 30 anos de PSDB. Isso aí nós elegemos de novo o Zema em Minas Gerais, com uma eleição muito forte. E é estranho o Zema ter ganhado em Minas e Bolsonaro ter perdido. É uma coisa estranha. Eu achei que no Rio Grande do Sul o Onyx Lorenzoni ganharia. Eu também. Eu também achei. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O voto não é ideológico. O voto é pessoal. Sim, exatamente. E sempre será pessoal. Mas eu não voto no partido, eu acredito eu não voto na campanha, eu não voto em nada, eu voto na pessoa. Perfeito. A grande maioria, óbvio, não somos nós. Sempre foi assim, sempre foi assim. Mas eu acredito seriamente, que se o Tarcísio fizer o Tarcísio vai fazer um baita governo de São Paulo. O Tarcísio tem um potencial gigantesco de virar presidente em 2026. Okay? Então, a gente vai passar por esses 4 anos. Ele é um cara que tem uma voz mais ponderada, é um cara que sabe falar melhor, mas que tem virtudes, tem valores. Por curiosidade. O Bolsonaro se separou ou não? Quem? O Bolsonaro se separou da primeira-dama, é tudo boato. Não. Boato. Tá um boatarado aí dizendo aí que eles se separaram, meu Deus do céu. Tá vendo? Cara, ela é super parceira dele. Agora a gente tem que ver o que vai ser falado. Né? Não, ajudou não, ela foi censurada também. Né? Ela não pôde nem. O vídeo dela foi tirado do ar. Okay? Então, até isso. Isso que eu estou falando, gente. Não, assim, eu até entendo que vocês falam assim, a eleição. Sim, e nas viagens. Tal, sim, estava junto, dando apoio. Assim. Jorginho Melo foi eleito em Santa Catarina também. Então, assim, a gente tem governadores aí que vão poder competir aí com esse. Não, governadores, senadores. Estou com a maioria no Congresso e na maioria no Senado, gente. Está a maioria no Congresso e no Senado. Agora, o problema é que essa maioria. Sabe como é que é, né? A maioria, eu estou desse lado até que alguém chegue para mim e fale assim, meu parceiro, né? Vamos conversar aqui. Agora, aqui não nos vai bastidores a gente muda de bandeira, assim, na facilidade. Eu não boto a mão no fogo por ninguém mais nessa vida, mas eu acho que dessa vez nós temos um Congresso bem diferente, um Senado metade diferente. Eu espero. A minha preocupação é que ele não precisa. A minha preocupação é que ele não precisa mais do Congresso, né, gente? Ele tem o Judiciário. Se o Judiciário age sem o Ministério Público e tá tudo beleza, ninguém tá falando nada, o Senado não agiu, porra, você quer coisa mais contra a Constituição do que não envolver o Ministério Público na peça judicial? Ele é o detentor, cara, do processo judicial. Ele é o dono da porra do processo judicial, cara. Tipo assim, eu tomei a bola, eu sou o dono da bola, eu vou lá, tomei a bola, essa bola é minha, eu jogo sozinho nessa porra e ninguém fez nada. A bola é minha. Exatamente. É isso, entendeu? Então, a única coisa que eu espero real desse Senado novo que vai entrar é que eles pelo menos toquem nessa ferida. Se eles tocarem nessa ferida, já valeu o Senado. É o único poder que pode destituir os caras, né? Mas eu acho que quem tem maioria pode pleitear a presidência, né? Então pode ser. Exatamente. Senhores, é isso aí. 9h01, terminamos o nosso tempo. Deus abençoe nosso país, para quem tem sua fé. E vamos em frente. Servir para ajudar naquilo que nos for capaz. Pavone, fala aí do novo formato do Repaginar para a gente finalizar. Isso, exatamente. Já vamos. Isso aí, importante. Nós teremos
Uma semana nós vamos falar sobre... Ô, Paulo, me lembra aí agora. Uma semana nós vamos falar sobre análise do setorial. Isso. Outra semana nós vamos trazer um entrevistado. Isso. E as 2 últimas semanas nós vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado da gestão, o que nós vamos fazer, as trends. Comentar as notícias, né? As trends, né? Como nós estamos fazendo aqui agora, vamos comentar as notícias que estão fazendo. Então, a primeira semana nós vamos fazer uma análise de um segmento, ou a segunda semana vamos inverter. Depois nós vamos trazer um convidado por mês e 2 semanas nós vamos trazer as trends para a gente debater aqui. Fechou? Espero que vocês não percam os nossos programas. Nós estamos aqui no 33º, estamos indo adiante com o nosso programa. Com ou sem o presidente que a gente queria, estamos juntos, vamos torcer e vamos trabalhar para fazer desse país o que ele precisa ser e ele já é. Tá bom? Indiferente do presidente, quem faz acontecer é a gente, não é isso? É nós. Não tem ninguém que pode substituir nós para reconstruir essa porra. Valeu? Beijo no bumbum de todo mundo. Nossa prova. Valeu. É isso aí. Segunda que vem é nós aqui de novo. É nós aqui. Segunda que vem nós vamos estar, eu e o Neville vamos estar em Curitiba, Paulinho vai estar em Fortaleza. Vou ter que marcar aquele churrasco lá em casa, lá, hein? Eu chego domingo, cara. Vou lá domingo já. Demorou. Beleza. Abraço, falou. Quem sabe o Palmeiras já é campeão, né, Pavano?